Aula 52, oitavo ano, o neocolonialismo, página 134 e seguintes. Neo é uma partícula grega que se coloca para se dizer que é uma coisa nova, né? Um novo colonialismo. Nós estudamos já em outros anos o colonialismo do qual o Brasil fez parte, né? Quando o Brasil era colônia de Portugal, isso foi no século XVI, século XVII. Agora nós estamos falando de um novo colonialismo, que é o colonialismo do século XIX e, de certa forma, do século XX também. O livro mostra, então, começa mostrando dois cartazes de exposições. Reparem, na página essa aqui, 131, 132. Na página 132, nós temos, então, a reprodução de dois cartazes em francês. Estou supondo, portanto, que sejam... esses dois são da França. Os dois falam jardim zoológico. Jardim zoológico, e depois acrescentam assim, jardim zoológico de aclimatação. Então, é um tipo de jardim zoológico diferente, né? O que é um jardim zoológico de aclimatação? E depois, quando você repara na gravura com mais atenção, vocês percebem que são cartazes que estão fazendo divulgação, propaganda de jardim zoológico, mas onde não há animais. São pessoas que estão sendo expostas no jardim zoológico. É um jardim zoológico de gente. Então, as pessoas estão sendo convidadas para assistir uma apresentação aqui de somalis, uma tribo da África, né? E uma outra também aqui não fala de que, no que fala de que povo que é, né? O de cima e o de baixo são dos somalis, são povos da África que estão sendo exibidos em jardim zoológico. Um pouquinho mais na frente, na página 138, nós temos três fotos impressionantes de jardins zoológicos humanos. Então está aqui, Exposição Colonial de 1907, onde está se mostrando um povo. O povo aqui são os tuaregs, são povos do sul da Líbia, são povos africanos que vivem no deserto, e eles estão sendo expostos aqui em Paris, para as pessoas verem, né? A mesma coisa aqui, um cartão postal da Feira de Paris, de 1889, proclamação da República no Brasil, centenário da Revolução Francesa, estão aqui, então, expondo povos que são mulheres javanesas da Ásia. E esse aqui, que me parece mais impressionante, porque é uma coisa curiosa, mostra aqui uma cerca, e vocês estão vendo do lado de lá da cerca, turistas olhando a uma mulher que está do lado de cá da cerca, uma mulher africana, pelo jeito, e ela está segurando na mão, no colo, o filhinho, tem um guarda aqui para tomar conta, né? E ela está sendo exposta, né? E se percebe que do outro lado de lá do caminho também tem uma outra, aspas, uma outra jaula, onde estão expondo animais humanos, seres humanos. É curioso, né? Mostra uma mentalidade de muitos povos da Europa no século XIX, que era essa ideia do neocolonialismo. É a ideia de que, a crença de que os povos europeus eram povos superiores, superiores racialmente e culturalmente. E que, portanto, esses povos sendo superiores, eles tinham o direito de impor a sua civilização a outros povos. E baseados nessa ideia da superioridade europeia sobre os africanos e sobre os asiáticos, os europeus eles fizeram uma espécie de divisão da África e da Ásia também, né? Como se a África fosse uma pizza, uma torta. Aqui na página 140 tem uma caricatura a respeito disso,
mostrando aqui a Inglaterra e a França, no caso, né, dividindo um pudim, né, que é a África. Aqui, e tem outras, não está nesse livro aqui, mas existem outras caricaturas que mostram essa conferência que está aqui na página 141, mostrando os povos aqui da Europa reunidos, a Conferência de Berlim, né, em 1885, em que esses povos reunidos eles decidem, olha, a Bélgica fica com esse pedaço da África, a Itália fica com esse pedaço aqui fica para a Inglaterra, esse outro pedaço fica para a Holanda, e a gente vai cortando, sem perguntar para os africanos se eles querem. Por quê? Porque não se pergunta, eles são povos inferiores. E sendo povos inferiores, não tem que dar palpite. Embaixo, aqui na mesma página 141, nós temos o resultado, a pizza dividida. Vocês podem olhar aqui, a pizza da África, né? Que havia também a mesma coisa na Ásia. Aqui, então, vocês estão vendo aqui a divisão, mostrando o Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Portugal e Espanha separados uns dos outros. Qual é o único estado independente da África? O estado em que os europeus deixaram, né, ficar independente é a Etiópia. E essa parte branca aqui, bem perto do chifre da África, aqui do lado leste. Né? O resto, vocês estão vendo, né, tudo estava cortado. Não tem outro estado independente também ali na frente. Estava sendo dividido, estava sendo partilhado entre os europeus. Então, essa ideia é a ideia neocolonialista. A mentalidade neocolonialista justificava, por exemplo, a exploração desses lugares como fontes de matéria-prima para sustentar a indústria na Europa. Né? A mentalidade neocolonialista, a mentalidade colonialista em geral, né, essa ideia de superioridade racial, esquece que os povos não são iguais, os povos são diferentes e cada povo, esquecem que cada povo tem a sua própria etnia, a sua própria cultura e que isso, a sua própria religião, e que isso faz parte da própria característica do ser humano. O neocolonialismo, ele é uma barbaridade com características racistas tremendamente fortes. Né? Aqui na página 145 existe uma outra gravura mostrando os povos europeus ocupando a África e o coitado do gigante aqui, simbolizando a África, dormindo. E o título da gravura é A Doença do Sono. Nós vamos estudar isso em aula e nós vamos ver que até isso é também neocolonialista. Tá bom?